Imagina você visitar o museu mais famoso do mundo, entrar na sala mais importante do museu e você se deparar com nada. Uma sala completamente vazia, sem nenhuma joia, sem nenhuma obra. Isso parece um tanto impossível, mas isso aconteceu no Museu do Louvre, em Paris. O roubo mais ousado que a gente viu durante essa parte da contemporaneidade, onde esse assalto foi feito em questão de minutos e que abalou muita gente, o mundo pirou por conta desse grande assalto. E o que aconteceu com as joias roubadas? Elas foram recuperadas? O que vai acontecer com esse museu? A gente vai ter toda uma transformação por conta disso? É sobre essa história que nós vamos falar no vídeo de hoje. E se você não me conhece, eu sou a Vitória, professora de artes, mestranda em comunicação, e esse é o Arte com V. Antes da gente entender um pouquinho sobre esse roubo, nós precisamos conhecer a Galeria de Apolo, que é uma galeria muito importante dentro do Museu do Louvre. E o que vai acontecer? Que é onde aconteceu esse roubo, então a gente precisa conhecer um pouquinho dessa parte do Museu do Louvre. A Galeria de Apolo, ela é uma das salas mais luxuosas desse museu. O que vai acontecer? Ela começou a ser construída lá no século XVII, no reinado do Luís XIV, que era mais conhecido como o Rei Sol. E o que vai acontecer? Então, gente, é um teto todo dourado, a gente vai ter uma coisa extremamente luxuosa. Então a gente vai ter algumas pinturas monumentais, decorações extremamente exuberantes. Então a gente vai ter uma coisa meio que pensada como a Galeria dos Espelhos do Palácio de Versalhes. Então a gente imagina só que coisa mais linda deve ser essa galeria, né? O que vai acontecer? A gente vai ter durante muitos anos, essa galeria ela vai ter o acervo de joias da coroa real. Olha o tamanho da responsabilidade do museu. Então, a gente vai começar a ter em exposição essas joias, conforme vai indo o tempo. E, gente, não é apenas um acessório, é uma parte histórica, uma parte da realeza, imagina só. E o que vai acontecer? Então, a gente vai ter algumas coroas, a gente vai ter algumas pedras, colares, então a gente vai ter algumas joias que foram utilizadas pela coroa real, casamentos, cerimônias e afins. Então a gente também vai ter algumas peças que Napoleão Bonaparte e a imperatriz Eugênia usaram também nesse acervo da Galeria de Apolo. Então, gente, imagina o valor que não deve ser essas joias, não é mesmo? Agora vamos entender um pouquinho desse roubo para quem não lembra. Lá em outubro de 2025, essa história mudou completamente. O que vai acontecer? 4 criminosos chegaram no museu vestidos como trabalhadores de obra. Gente, eu acho que foi assim um assalto, mas sem preparação do mundo, porque, gente, é uma coisa assim que é muito besta. Então, esses 4 homens não levantaram nenhuma suspeita. Tem um documentário que vai falar um pouquinho dessa questão de como que foi esse roubo. Então, o que o pessoal falou nesse documentário que eu assisti? Tinha uma construção do lado do museu, então ninguém ia suspeitar com a pessoa vestida de trabalhador de obra. Então, esses 4 homens tinham uma sacada do ladinho da Galeria de Apolo, para você poder meio que acessar do lado de fora. E esses homens simplesmente entraram por essa passagem, por essa porta, né? E eles, aos poucos, conseguiram invadir essa parte da Galeria de Apolo com umas ferramentas extremamente profissionais para poder quebrar essas vitrines, né, onde ficam essas obras. Porque, gente, é uma proteção muito extrema, né, por conta dessas obras, né? Porque são peças de valor não só sentimental, de valor histórico também, um valor de muito peso. E aí o que aconteceu? Aí toda aquela agitação e nada, e os seguranças começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. E aí que vem a loucura, né? Então o pessoal ficou meio assim. E, gente, foi coisas assim de minutos. Foi coisa assim muito rápida. E aí essas pessoas pegaram as joias e saíram em motocicletas, e aí isso levantou muitos olhares na polícia, nos investigadores, de como, né, tudo isso aconteceu.
Depois do roubo veio a grande pergunta, né? Como que alguém consegue roubar o museu mais importante e vigiado do mundo? Como que alguém consegue fazer isso, né, meu povo? Aí os investigadores vão, né, investigar sobre, vão identificar algumas falhas, né, no que aconteceu para poder acontecer esse roubo. Então, por exemplo, como eu tinha comentado na parte do roubo, tava tendo uma reforma do lado, ninguém levanta suspeita. A pessoa tá trabalhando, vai roubar o museu? Imagina, né? Depois eles vão ver, porque isso é uma coisa da rotina, né? O pessoal trabalhando na obra, então nunca ia levantar nenhum tipo de suspeita. Alguns acessos para a entrada do museu estavam um pouco diferentes temporariamente, então isso também ajudaria, né, nessa entrada, né, do museu. E, gente, foi coisa de 7 minutos foram suficientes para o pessoal entrar, roubar e sumir. Alguns investigadores, eles vão dizer da seguinte forma, que não existe nenhum tipo de sistema tecnológico que vai conseguir prever esse tipo de roubo extremamente detalhado, porque um roubo a esse ponto precisa ser muito bem planejado, não é simplesmente você vai lá e pega e sai. Então, quando a gente tem um planejamento muito detalhado, é muito difícil da gente conseguir controlar essa parte da segurança. Depois de meses desse roubo no Louvre, o que aconteceu? O Louvre anunciou a abertura da exposição novamente. A Galeria de Apolo está aberta novamente para o público. Mas a gente vai ter uma surprise, né? Nesse momento que a gente vai ter essa galeria aberta, né? A gente vai ter as vitrines completamente vazias, o que para algumas pessoas vai causar um grande choque. E o que aconteceu? O Louvre decidiu retirar definitivamente esse acervo de obras que tinha naquele espaço e preferiu pensar numa coisa mais futura, de ter uma sala mais protegida, sem janelas, com um controle de pessoas muito mais assim controlado, uma sala muito mais vigiada, sem janelas, né, de preferência. Então trazer uma segurança muito maior quando, né, chegar o momento do Louvre ter a abertura com essas joias. Mas em vez disso, com essa mudança, a gente vai ter outras coisas na Galeria do Apolo que também são muito importantes nessa parte de história da arte. Então, no caso, a gente vai ter a questão da arquitetura barroca que vai ter dentro do museu. Então, a gente vai ter os tetos pintados, os detalhes em dourados, a própria decoração é muito impressionante da Galeria de Apolo. Então, a gente vai tirar o foco das joias um pouquinho e trazer o foco para um outro ponto da parte da Galeria de Apolo. Ou seja, vai continuar aberta a Galeria de Apolo, mas com algumas mudanças. Mas o que tudo isso nos ensina com esse roubo do Louvre? O quanto é difícil essa questão de proteção de patrimônios culturais de maneira geral, é um desafio em extrema constância, porque assim o museu ele não vai guardar, não é só um objeto, é um pedaço de história da humanidade. E gente, não é simplesmente igual você uma meia sumir, é um pedaço da história que tá sumindo, entende? E não é só pelo valor, né, de dinheiro, mas sim o valor histórico também, que é muito importante. Então, depois que a gente teve esse caso do Louvre, outros museus também ficaram pensando muito nas suas formas de segurança para também proteger esses patrimônios, né, que vai ter, né? E muitas instituições culturais vão ficar muito em cima na questão de proteger os seus acervos. O Louvre ainda continua sendo um dos museus mais importantes do mundo. A Galeria de Apolo ainda está aberta, mas de uma maneira bem diferente. E nunca mais vamos ver a Galeria de Apolo como a gente via antes. Então, o que trazia muitos visitantes para essa galeria para poder ver esse acervo de joias muito importante vai ser uma coisa completamente retirada, que a gente não vai ter tanto mais acesso como a gente tinha antes, né? Então, por conta de tudo, né, que aconteceu. Mas eu quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Você acha que vai chegar algum ponto que essas joias elas vão ser recuperadas ou elas sumiram para todo sempre e a gente nunca mais vai saber desse pedacinho de história? Se você gosta de história da arte, de curiosidades, não esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilha com quem não sabia dessa história do Louvre. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!